Boa noite, queridos amigos da Sociedade de Cultura Espírita Maria de Magdalena. Meu nome é Brenda, eu sou do Grupo Espírita Trabalhadores Humildes, o GET, que fica aqui em Caxias. Estou muito feliz, muito agradecida de estar aqui hoje novamente, à frente do estudo de hoje. Eu espero que seja uma noite agradável, uma noite assim harmoniosa, né? Inspiradora, quem sabe. É uma noite assim de muito aprendizado, de muita reflexão, né? Para todos nós, tanto vocês que estão aí, quanto para mim também. Então, assim, muito obrigada pela presença de vocês, pelo convite e pela oportunidade de estar aprendendo também. Bom, bom, eu espero que todos vocês estejam bem, né? Estamos terminando o ano de 2021, passando por mais um ano difícil, mas mais um ano complicado, né? Mas buscando inspiração, buscando serenidade, né? Para juntos começarmos 2022 com fé, com esperança, com alegria, e na certeza de que isso tudo vai passar. Tenho certeza disso, né? A gente sabe que nada, nenhum mal dura para tudo sempre. Esse é momentâneo, está demorando para passar? Está, mas eu tenho certeza que essa demora é porque a gente precisa aprender um pouco mais também. Há essa necessidade, a humanidade precisa aprender, a gente precisa é, colocar em prática aquilo que a gente aprende, as lições, né, de Jesus, as virtudes, né? O mundo precisa disso, a gente precisa de mais amor, mais compreensão, né? De se colocar no lugar do outro. Falta muito isso ainda na gente, né? Na humanidade. Então, por isso que a gente ainda está passando por esses momentos assim difíceis. Mas vai passar, tá? Tenho certeza disso. Então, muito obrigada novamente pela oportunidade. Espero que a gente possa aprender juntinhos aqui, ok? Então vamos nos preparar para a nossa prece inicial. Vamos fechar nossos olhos, pensar em coisas boas, elevar, né, os nossos pensamentos. Senhor, meu Deus, nosso Pai, Deus de infinita misericórdia e bondade, a Ti direcionamos nossos pensamentos, agradecendo por esse momento, por esse encontro, por essa oportunidade de aprendizado. Que possamos, Pai, ser agraciados pelos espíritos superiores que nos inspiram, que tanto nos auxiliam nessa jornada. Que possamos transformar as lições de Jesus em ações práticas, Pai, do nosso dia a dia, aquelas que são possíveis e que podemos fazer em auxílio ao nosso próximo e a nós mesmos. Pai, abençoe a todos os nossos irmãos que estão aqui neste momento, que se dispuseram a assistir a nossa exposição, a nossa palestra de hoje, buscando um pouco mais de entendimento, buscando um pouco mais das lições da doutrina espírita. E também os nossos irmãos que não puderam estar presentes. Pai, nós agradecemos e pedimos a sua bênção, que esteja conosco, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, amigos. Então, mês de dezembro, né? Natal chegando, né? A gente nessa alegria, é um corre-corre, é um mês tão corrido, tão. Ao mesmo tempo, é um dos meses, além de ser o mais, apesar de ser o mais corrido, é um dos meses assim mais cansativos, né? Pelo menos assim para quem é professor, porque é tanta coisa para a gente fazer, relatório, é correção, corrigir prova, é lembrancinha para as crianças, né? É um mês assim que é um mês que particularmente eu gosto muito, né? É um mês que eu gosto muito, me traz muitas lembranças da infância, né? É, é um mês que a gente começa a pensar sobre é, o ano que vai se iniciar, nas novas metas, né? Naquilo que a gente pode fazer
aquilo que não deu certo, que a gente pode fazer de novo. A gente tem mais 365 dias ou 366 dias, né, de chances, né, aliás, de fazer as coisas darem certo, né, da gente fazer algo diferente, né. Então vamos estabelecer essas metas, vamos ver aquilo que é possível a gente fazer, né, que é possível a gente mudar para melhor, né. Então, apesar de ser um mês bem corrido, e um mês que eu gosto muito. E é um mês que nos inspira, né, Natal, né, nos inspira muito as campanhas, né, de arrecadação de alimentos, arrecadação de roupas, né, de brinquedos, né, o que é muito bacana, né, que muitas pessoas se sensibilizando com as ideias, né, com essas ideias, com as campanhas, e aderindo, ajudando, auxiliando muita gente. Há uma corrente do bem gigantesca em todo o planeta, né, em prol daqueles que necessitam. A gente acha que não, mas tem muita gente que ajuda, sim. Tem muita gente que ajuda, né? Muita gente que ajuda e fica em silêncio, não divulga, não fica ostentando, né? Isso que é o mais bacana, né? Eh, a gente vai ver, a gente vai falar hoje sobre caridade moral e caridade material, um tema que tem muito a ver com o mês, né? Com o momento que a gente está passando. Mas a gente vai ver também que a caridade que Jesus nos apresenta, nos mostra, não é necessariamente a doação de brinquedos, de roupas, de alimentos, né? De bens materiais. Ela vai um pouco além, pouco não, vai bem além disso, né? E a gente vai ver aqui hoje um pouco sobre isso. É, a caridade, né, de acordo com algumas definições do dicionário, ela é descrita como um sentimento ou uma ação altruísta de ajuda a alguém sem recompensa alguma, né? E a prática desse ato é um notável indicador de elevação moral, além de ser uma das práticas que caracterizam a essência boa do ser humano. Então, assim, é uma prática em que você ajuda, auxilia, sem recompensa, sem receber, sem esperar, sem querer, né, gente, recompensa. É, mostra, né, que você, né, já tem, indica que você moralmente, né, moralmente falando, você está num grau de elevação, né? E mostra que você tem uma boa essência, né, você é uma boa pessoa, digamos assim, né? Eh, este ato é uma das qualidades mais defendidas, né, uma das virtudes mais defendidas pelas maiorias das religiões, né, que define a caridade como amar e ajudar o próximo. Então, a maioria das religiões, né, se defendem, utilizam a caridade como digamos assim, eh, como parte do maior mandamento, do principal mandamento, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. E aí, o espiritismo, a doutrina espírita não fica fora dessa, né? A gente, todo um momento, em todo o estudo da doutrina, a gente vai ver lá o carro-chefe, né? Como a caridade. A caridade vai estar à frente sempre. Mas por que a caridade vai estar sempre à frente? Porque ela vai estar ligada, né, ao mandamento maior, que era amar a Deus, né? Amar o próximo como a si mesmo. Quando eu amo o meu próximo, quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo, que eu amar meu próximo, é fazer a ele, né, todo o bem que eu puder fazer, não retribuir o mal, né, é fazer o bem a ele. Tudo que eu quero que façam a mim é fazer com o outro, né, todo o amor que eu quero receber, todo o carinho, todos os bons sentimentos que eu quero que as pessoas tenham por mim, eu só vou ter isso, só vou conseguir ter isso se eu retribuir, não, se eu doar,
esse tipo de sentimento, né? Se eu me deixar levar por esse tipo de sentimento, que é o amor, que é o desejo do bem, né? É ajudar sem olhar a quem, né? Então, a doutrina espírita vai trazer a caridade, né, à frente disso tudo, né? Kardec já dizia: fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja, não é fora da casa espírita, não é, não, é fora da caridade. Não adianta. Se a gente não faz caridade, nem adianta tentar fazer outras coisas que a gente não vai conseguir, né? Essa tal, a tão almejada felicidade ou salvação ou felicidade, né? Que a gente tanto almeja, que a gente quer, né? Chegar a ser o espírito perfeito, a gente não vai conseguir, né? Enquanto a gente não se tornar caridoso, né? Então a gente vai, mas aí pelo menos caridade, Brenda, é só, mas eu ajudo, Brenda, eu dou alimentos, eu dou roupas, eu dou brinquedos, faço uma campanha na Casa Espírita, estou participando de todas as campanhas. Então, eu tô sendo caridoso, tá. Mas caridade não é só isso. E não foi essa caridade que Jesus nos ensinou, né? Não só essa, né? O aspecto da caridade que ele nos mostrou foi outro. Mas a gente vai ver isso mais à frente, tá bom? E aí eu pergunto, né, a gente falando sobre caridade, assim, por que o comportamento caridoso, ele não é algo assim espontâneo e natural em muitos de nós? Por que a gente ainda não consegue? Isso é para a gente refletir, tá? Eu vou deixar algumas perguntas para vocês aqui, para vocês refletirem em casa depois com calma, tá? Por que o comportamento caridoso não é algo espontâneo e natural em muitos de nós? Quando nos envolvemos com a caridade, o que vale mais, a quantidade ou a qualidade? Quais são as suas formas de expressão? Com o Espiritismo, a caridade abarca outros aspectos e opções? O autêntico comportamento caridoso sempre está a esperar o reconhecimento, a gratidão ou qualquer outro tipo de recompensa? E aí? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso aqui, tá? E por quê, gente? Mas eu começo por quê, né? Que esse comportamento da gente caridoso, na maioria das pessoas, em muitos de nós, não, na maioria, nem sempre é algo natural, né? Algo espontâneo ainda. Ainda, né? Mas eu tenho certeza que com o nosso progresso, isso daqui a um tempo vai se tornar algo natural, né? Não estou dizendo que isso seja com todos, não, tá? Mas com a grande maioria de nós é isso que acontece. Não é algo que nos toca, às vezes, né? Quando eu falo aqui dessa caridade, não estou falando da caridade só material, não, tá? Estou falando daquela outra caridade que a gente vai falar aqui, daquele outro tipo de caridade que a gente vai falar aqui, né? A gente não pode fazer nada forçado, né? Mas muitas das vezes a gente faz. Ah, eu trabalho na casa espírita, eu sou da casa espírita, frequento a casa espírita, então falaram que eu tenho que fazer caridade lá. A expositora falou lá que eu tenho que fazer caridade, então eu vou ter que fazer, porque senão eu não vou encontrar a minha felicidade, senão eu não vou ser feliz, eu não vou ser espírito perfeito, então eu vou fazer. Tá, é. Bom, bem, tudo bem, se você tem que fazer. Mas aí, nesse momento, quando você está fazendo a caridade, está vindo do seu coração, é uma obrigação. Porque se for uma obrigação, se você está fazendo, pensando lá na frente, que você for fazer, você vai fazer agora, e você vai encontrar a sua felicidade, né? A que tanto você almeja, a felicidade plena, né? Não essa felicidade que a gente tem, que é relativa, né? Que a gente tem aqui hoje, vivendo no planeta Terra, não adianta nada. Não adianta, você não está fazendo caridade. Você está fazendo algo pensado, né? Pensado com obrigação e pensando no que você vai ter de troca. Você está pensando numa recompensa. Aí já deixa de ser caridade, né? Eu acredito que esse comportamento não pode, para muitos de nós, não ser agora algo natural, né? Mas, como eu disse no início, que isso é o nosso processo ainda, o nosso aprendizado. Quanto mais a gente aprende, mais a gente reflete, a gente pensa, a gente estuda,
a gente vai aprendendo, vai internalizando esse aprendizado e as nossas atitudes, nossas práticas vão se aperfeiçoando com o tempo. E aí, daqui a pouquinho, você vai estar fazendo essa caridade, vai estar doando alguma coisa, mas ali dentro daquele sentimento, daquela sua prática caridosa, não vai ter só uma doação de alimento, vai ter uma doação de amor, doação de carinho, uma doação de bons fluidos, boas energias, né? Você vai estar doando a sua energia para a pessoa que está recebendo, né? Isso vai com os poucos, isso a gente vai construindo aos poucos, mas a gente precisa pensar, precisa começar a refletir sobre isso, ok? E aí eu começo com a pergunta 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta para os espíritos assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como eu entendi? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Então, como é que Jesus definia caridade? E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Kardec ainda comenta: o amor e a caridade são complemento da lei de justiça, porque amar o próximo é fazer-lhe todo o bem possível, que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Olha ao conceito de caridade que Jesus nos traz. Três palavrinhas mágicas: benevolência, indulgência, perdão. Em nenhum momento ele disse roupa, brinquedo, alimento. Benevolência, bondade de ânimo para ajudar alguém, para com alguém ou algo. Magnanimidade, né? Para com as pessoas que estão sob a sua orientação, sob o seu comando. Complacência, transigência, né? Nem sempre é fácil a gente ser transigente, da gente ter paciência com aquela pessoa que está sob o nosso comando, né? Aquela pessoa que está sobre a nossa responsabilidade, sob a nossa orientação. Muitas das vezes a gente não percebe que ali você, né, como orientador, como alguém que tem um pouco mais de entendimento, a gente tem que ter um pouco mais de entendimento, a gente sabe que eu preciso ter paciência, eu preciso ser complacente com aquela pessoa. Ela errou aqui, mas eu vou lá e vou ensinar como é que se faz. Olha, ela não tá legal, não cometeu um ato que não foi bacana, né, digamos, numa empresa, mas eu vou lá, vou chamar, vou atenção, vou conversar pessoalmente, né? Isso é um ato de amor, né? Você ser benevolente nesse sentido, né? Muitas das vezes a pessoa comete um erro, você vai lá, chama atenção, briga com ele na frente de todo mundo, né? Poxa, isso não é legal, né? Apontar o erro da pessoa na frente dos outros, né? Já vi aquele ditado, aponte o erro em particular, elogie, né? Elogie na frente de todos, à frente de todos, e aponte o erro em particular, né? Muitas vezes a gente faz isso ao contrário, né? Elogia só ali no particular, você e ela, e no meio de todo mundo aponta o erro, mostra os defeitos, né? Como se você nunca tivesse errado, nunca tivesse cometido um erro, né? Nunca tivesse feito mal a alguém. Benevolência, como falei, né? Indulgência, né? Que é disposição para desculpar, para perdoar as culpas, os erros, é ter clemência, é ser misericordioso, é absorver a pessoa de uma pena, de uma ofensa, de uma dívida, é a desculpa, é o perdão também, né? Ser indulgente é isso. Muitas das vezes a gente se acha superior ao próximo por ele ter cometido um erro,
por ele ter feito algo ofensivo, né? Por ele ter te maltratado, por não ter maltratado o outro, a gente se acha superior e a gente às vezes não quer perdoar, não aceita o perdão, a gente quer que a pessoa sofra do mesmo modo como nós sofremos, né? Isso é superioridade? Não. E você tem mais entendimento? Não, porque o seu entendimento nosso, né, digamos, ficou só nas palavras, no estudo, na escrita. E a prática? Fica onde? Né? E o perdão? O que é o perdão? Remissão de pena, ou de ofensa, ou de dívida, desculpa, indulto, né? Então, perdoar, né, as ofensas, perdoar os erros, né, com o nosso próximo, no entendimento que nós erramos também, nós somos falhos, né? Eu sei que nem sempre é fácil perdoar alguém que nos fez muito mal, né? Mas, né, perdoar é você não perdoar é você se não trazer a pessoa para ficar do seu lado, para ser seu amigo, né? Mas é você não desejar o mal, não retribuir o mal a essa pessoa com o mal que ela te fez, né? Deixa essa pessoa seguir a vida, desejar o bem, fazer uma prece, né? Para que essa pessoa siga o seu caminho, para a pessoa descubra o seu erro, que conserte as suas falhas, né? Então, isso é perdoar também. Então, assim, Jesus nos diz que caridade é o quê? Benevolência, indulgência e perdão. E Kardec, no livro, nessa questão, ainda nos diz que o amor e a caridade, eles são complemento da lei da justiça, né? E que amar o nosso próximo é fazer todo o bem que nós que não for possível e que nós queríamos que fizessem conosco também, né? Por isso a frase: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, essa é a definição de caridade para Allan Kardec. É, vamos ver aqui no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Nós temos: bem-aventurados, disse os pobres de espíritos, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que têm puro coração, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, bem-aventurados que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que querereis vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai a vós mesmos antes de julgardes os outros. Humildade e caridade. Eis que não cessa de recomendar, e o de que dá ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis que não se cansa de combater, e não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. É isso. Toda a moral de Jesus se resume em caridade e humildade, que são contrárias ao egoísmo e ao orgulho. E Jesus diz que, se nós buscamos essa felicidade futura, né, nosso objetivo, né, de sermos espíritos puros, né, que a gente não tem mais necessidade de reencarnar, né? Já pensou? Né? A gente chegar a essa plenitude de não precisar mais de reencarnar por se tornar um espírito puro. Bom, essa felicidade que a gente tanto procura, essa felicidade futura, porque essa nossa felicidade presente, né, ela é relativa. Nós temos momentos felizes, ora momentos tristes, ora momentos mais tranquilos, ora momentos mais fáceis, mais difíceis, né? Então, essa felicidade que a gente tanto procura,
que é essa felicidade futura que ele diz aqui, que seria a felicidade absoluta, a gente só vai conseguir alcançar, a gente só vai almejar, só vai, né, chegar lá se a gente colocar, né, em prática a caridade, né? E como é que eu vou fazer caridade, né? O egoísmo, primeiro combatendo o egoísmo e o orgulho, porque senão a gente não vai ter resultado nenhum aí, né? Então nós vamos trabalhar a caridade junto com a humildade, né? Que são as duas condições para que a gente possa encontrar, encontrar não, né? Alcançar a felicidade futura, né? Porque ele disse que essas virtudes são essas duas virtudes que vão conduzir a eterna felicidade. Aí por isso ele fala das bem-aventuranças, né? Falando que nós temos que perdoar as nossas ofensas, perdoar as ofensas, temos que praticar o bem sem ostentação, nós temos que julgar nós mesmos antes de julgar os outros, né? Então, e temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, se a gente praticar tudo isso daí, tá, ó, beleza, a gente conseguir colocar isso em prática, ó, vai dar tudo certo. E logo, logo a gente vai conseguir alcançar essa felicidade. Mas será que vai ser tão fácil assim? Logo, logo? Logo, logo, seria logo, logo se a gente conseguisse realmente colocar isso em prática, né? Mas como a gente ainda não consegue, devido à nossa condição de espíritos imperfeitos, vai demorar um pouco ainda, não vai ser tão logo, logo, mas um momento isso vai acontecer, né? O que a gente tem que começar a fazer, continuar fazendo, né? Colocando em prática o nosso aprendizado, ok? Continuando. A caridade material consiste em auxiliarmos aos nossos irmãos que passam pela prova da pobreza. É dar alimento a quem tem fome, agasalho a quem tem frio. Enfim, amenizar o quanto possível as privações materiais daqueles que a sofrem. Então, a caridade material está aí explicando o que é caridade material. É isso. É a gente auxiliar os nossos irmãos ajudar ele a passar pelas provas, né, de pobreza que eles vivenciam, né? Ajudando nessas necessidades materiais, né? Porque hoje todo mundo precisa de se alimentar, precisa se vestir, ter moradia, ter um lugar seguro para morar, né? Ter com que se agasalhar, né? Então, essa caridade material, porque se faz importante, né? Se faz assim, de suma importância na nossa sociedade hoje, no momento que nós estamos vivenciando de desemprego, né, do aumento das coisas. Então, assim, se antes se faz necessário, hoje em dia, então, muito mais necessário, né? Só que não ficamos só nisso, né? Não é só isso. A caridade moral, entendida por Jesus, que está escrito no Livro dos Espíritos, né, que nós já, na questão 886, repetindo, né? Eu já falei que é benevolência para com todos, indulgências para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Tá aí a diferença entre as duas. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então vamos lá. Mas, poxa, como é que eu posso para fazer a caridade moral, Brenda? Como é que eu posso colocar isso em prática, né? A caridade material eu já pratico, mas a moral. Bom, vamos lá. A caridade moral, ela pode ser verbal. Como? Palavras consoladoras, esclarecedoras, edificantes. É você dar um conselho, é você dar uma ideia para a pessoa que está passando por um momento difícil, é você dar. Às vezes a pessoa está ali pensando em coisas tristes, um pensamento muito ruim, uma baixa, né, uma baixa vibração,
né? Aí você vai lá, você aconselha, você conversa, você explica uma situação, leva um pouco do ensinamento da doutrina, né? Mesmo que a pessoa não goste, coisa, mas conversa um pouco sobre aquilo que a gente já aprendeu, né? E isso vai auxiliar muito, né? Outro tipo de caridade moral é a mental. Ondas mentais de prece, o perdão, o amor, né? Isso tudo é caridade, né? Quando você faz uma prece por alguém, por um irmão que está passando por um momento difícil, quando você faz uma prece por um inimigo, por alguém que você não tem um bom relacionamento, que você considera um inimigo, digamos assim, né? Alguém que te faz mal, que te fez mal, é caridade também. Perdoar, né? É caridade, né? Amar, o amor é a caridade, né? Mais profunda, né? Gestual, aperto de, perdão, aperto de uma, aperto de mão, um abraço, um carinho. Às vezes só um olhar, um sorriso, né? Mas o que que um abraço não pode fazer? O poder de cura de um abraço, gente, olha, eu adoro abraçar. Quem me conhece sabe que eu adoro abraçar. Adoro o toque das pessoas. Eu acho isso tão importante, né? Eu não consigo trabalhar com ninguém, me relacionar com ninguém, assim, sem ter o contato, do abraço, do beijo, né, do carinho, não adianta. Eu gosto muito, quem me conhece sabe que eu sou muito assim, gosto mesmo, gosto mesmo, né? E isso é muito importante. Às vezes a pessoa está passando por uma situação que você nem imagina, você nem sabe, só um simples bom dia, um simples sorriso, bom dia, dá um abraço, e às vezes a pessoa está ali necessitando disso, e você vai lá e faz, às vezes sem perceber. É um tipo de caridade também. Caridade moral, mediúnica, né? O amparo aos encarnados, amparo aos desencarnados, né? Aqueles que buscam ajuda no atendimento fraterno, reunião de desobsessão, né? O auxílio que os médiuns prestam aos desencarnados, né? Aos encarnados e aos desencarnados principalmente, que muitos estão ali, vão às casas espíritas, né, numa das reuniões mediúnicas, necessitando de ajuda. Muitos não sabem, não têm ideia que já desencarnaram, né? Precisam de socorro, de auxílio mesmo, né? Então, esse trabalho realizado pelos médiuns também é um tipo de caridade moral, tá? E aí, exercitando a caridade. É, Então, é, olha, caridade material e caridade moral. A gente tem aqui um quadro, não tenho como mostrar para vocês, mas tem um quadro que assim, vamos ver como é que a gente pode exercer a benevolência, tanto na caridade material como na caridade moral. No trabalho em favor do semelhante. Na caridade material, eu posso estar fazendo as doações, né, de alimentos, de roupas, né? E na caridade moral, eu posso estar trabalhando por esse semelhante através da prece, dando conselho, né? Sendo um ombro amigo, né? Dando um abraço, né? Ajudando em algum momento, alguma situação difícil que ele esteja precisando, às vezes só para ser um ouvinte, né? Então, assim, a gente pode estar praticando a benevolência. Exercício da indulgência, aí é caridade moral. Solidariedade em face das limitações e fraquezas do próximo, evitando discriminá-lo. É um exemplo, né? A gente se solidarizar com alguém que tem algum tipo de limitação, que não consiga fazer determinada função, determinada atividade, né? E ali, ao invés de discriminar, a gente está ali auxiliando,
socorrendo ele no que for necessário. É, exercício do perdão, caridade moral. Esquecimento do mal que se tenha sofrido de alguém num ato de tolerância esclarecida que se exprime com compreensão. Então, assim, é, o perdão é talvez um dos exercícios mais difíceis, né? Uma das coisas mais difíceis que a gente ainda não consegue fazer, o quanto é complicado para a gente fazer. Mas se faz necessário, até porque é, aquele que perdoa, né? O perdão é um ato de amor também. Perdoar é amar, é ser caridoso, né? Como eu falei, você não vai colocar, a pessoa vai ser seu amigo, vai ter a mesma confiança que tinha. Não é isso. Mas é você transformar aquela maldade, ou aquele momento difícil, ou algo de ruim que ele fez com você, transformar aquilo em algo positivo, né? Transformar aquilo em amor, né? É não desejar que ele pague da mesma forma que você sofreu, que ele sofra. A gente quer isso, a gente não quer justiça, a gente quer vingança, né? A gente tem que pagar todo o mal com o bem, né? Com o bem. Não ficar ali fechado, preso nesse sentimento de raiva, de ódio, de vingança, né? É pagar esse mal com todo o bem que você puder, com todo o amor, né? E aí, nós vamos. É... Só um minutinho. Falando um pouco ainda sobre a caridade moral, né? Nós temos aqui o campo da caridade é muito vasto. Compreende duas grandes divisões que, em falta de termos especiais, podem designar-se pelas expressões caridade beneficente e caridade benevolente. Compreende-se facilmente a primeira, que é naturalmente proporcional aos recursos materiais de que se dispõe, né? A gente está falando da caridade material. Mas a segunda está ao alcance de todos, do mais pobre como do mais rico. Se a beneficência é forçosamente limitada, nada além da vontade poderia estabelecer limites à benevolência. Então, a caridade material nem sempre ela pode ser realizada por todos, né? Muitas pessoas não têm como ajudar, como fazer doações, né? Então, mas poxa, Brena, então eu não sou uma pessoa caridosa? Não. Sabe por quê? Porque a caridade moral, ela pode ser realizada por qualquer pessoa, a mais miserável que tiver, mas tem qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer a caridade moral, que é a caridade, né, ensinada por Jesus. Então, se pergunta assim: o que é preciso, então, para praticar a caridade benevolente? Amar ao próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. Ora, se amar ao próximo tanto quanto a si, amar-se-á muito, agir-se-á para com outro como se quereria que os outros agissem para conosco. Não se quererá nem se fará mal a ninguém, porque não quereríamos que não fizessem. Então, voltando à prática do amor, né? Como é que eu vou praticar? Como é que essa caridade moral é praticada? Amor. Simplesmente amor. E aí, a gente traz aqui o que é amar o próximo. Amar o próximo é abjurar todo o sentimento de ódio, de animosidade, de rancor, de inveja, de ciúme, de vingança. Numa palavra, todo desejo, todo pensamento de prejudicar. É perdoar os inimigos, é retribuir o mal com o bem, é ser indulgente com as imperfeições de seus semelhantes e não procurar o argueiro no olho do vizinho, quando não se vê a trave no seu. É esconder ou desculpar as faltas alheias, em vez de se comprazer em as pôr em relevo. Por espírito de maledicência é ainda não se fazer valer a custa dos outros. Não procurar esmagar ninguém sobre o peso de sua superioridade. Não desprezar ninguém pelo orgulho.
Então, como vou ser benevolente? Como vou praticar a caridade moral? Amando o seu próximo. Amando, simplesmente amando o seu próximo. E como eu vou fazer isso? Perdão. É abrindo mão de todos sentimento, todo sentimento, todo e qualquer sentimento de ódio, de vingança, de rancor, de ciúme, de inveja, de animosidade, né? É perdoando, de animosidade que você tem com o seu próximo, né? É perdoar os nossos inimigos, é retribuir todo o mal que nos fizeram com o bem, né? E aí sim, a gente vai estar praticando a caridade moral, que é a caridade que nos foi ensinada por Jesus, né? Parece difícil, mas não é. Parece, mas não é. O Espiritismo dá aos homens tudo o que é preciso para a sua felicidade aqui na Terra, porque eles ensina a se contentarem com o que têm. Que os espíritas sejam, pois, os primeiros a aproveitar os benefícios que ele traz e que inaugurem entre si o reino da harmonia, que resplandecerá às gerações futuras. A doutrina espírita está aí, nos explicando, nos trazendo os ensinamentos. A gente não pode dizer, não tem mais a desculpa de que eu não sabia. Ah, eu não sabia, né? Que era assim. Ah, eu não sabia que eu podia fazer caridade desse tipo. Não, não. Nós somos espíritas. A caridade é a alma do espiritismo, né? É como eu falei, é o carro-chefe da doutrina espírita, né? Então, ele resume todos os deveres do homem, né? Para consigo e para com seus semelhantes também, né? Por isso que não existe espírita, verdadeiro espírita, né? Não pode haver uma pessoa se achar verdadeiro espírita se não for caridoso. Olha aí a nossa responsabilidade perante o próximo, perante, né, perante a nós mesmos, a responsabilidade conosco, com o próximo. A gente assume a essa responsabilidade na reticidade, né? A gente começa a estudar a doutrina espírita, vai se entendendo do que ela nos traz de ensinamento, e vai ter um momento que a gente não pode mais dizer, negar o que a gente já sabe. Então, o que que nos falta para colocar em prática tudo isso? Vamos pensar sobre isso, né? E aí, eu trouxe aqui 10 pontinhos de como a gente pode, 10 sugestões, né? De tipos de caridade para praticar no dia a dia. Nada que a gente possa, que a gente não consiga fazer, que seja algo, nada que seja sobrenatural, que a gente seja muito difícil da gente fazer. Práticas do nosso dia a dia, tá bom? Então vamos lá, ó. Ligar para alguém que passa por um momento difícil, fazer uma ligação, uma mensagem, né? Ensinar algo que você gosta, como cozinhar, por exemplo. Cantar ou tocar para crianças e idosos. Ajudar na arrecadação, produção e distribuição de alimento aos mais necessitados. Ajudar no ensino de matérias básicas para crianças e adolescentes. Fazer compras para alguém que não pode sair de casa. Ajudar na evangelização de crianças e de jovens. Escrever cartas para pessoas com dificuldade. Criar e distribuir currículos, compartilhar conhecimentos da própria profissão com quem esteja procurando um emprego. Olha só, gente, 10, 10 dicas, 10 coisas que a gente pode fazer que não vão nos custar nada, né? Nada que seja impossível da gente fazer, nada. Nessa pandemia, né, quando a gente ficou de quarentena, quantas ideias surgiram, quantas pessoas, um ajudando o outro, né? Quantas pessoas se sensibilizaram diante do quadro que a gente estava vivenciando, que era um quadro bem mais é,
difícil do que a gente está vivenciando hoje, mais complicado, né? Quantas pessoas, quantos exemplos a gente tem aí, inúmeros exemplos no Brasil de auxílio, de ajuda, né? De pessoas anônimas, de pessoas famosas, né? Que ajudaram, que auxiliaram, né? Aos necessitados. Não só apenas com os bens materiais, né? Com a caridade material que se faz necessária, digo. Mas olha, esses 10 tipos aqui são totalmente ligados à caridade moral. Ligar, ensinar algo, cantar, visitar alguém que está passando por um momento difícil, compartilhar o que você já conhece, o que você já sabe com alguém, né? Isso é caridade, isso é amor. E é isso que Jesus nos pediu. Ele não exigiu da gente grande coisa, não. A gente acha que é muita coisa, mas não. É que nos amássemos, né? Nos amássemos. Que a gente pudesse amar o outro como a gente se ama, né? Que a gente pudesse fazer o bem ao outro. Que a gente tratasse o outro da mesma forma que a gente quer ser tratado, né? Então, é, é, são coisas que a gente não são sacrifícios grandes, grandes sacrifícios. Ó, vou me tornar uma Márcia, agora vou sofrer porque eu tenho que fazer caridade. Não, gente, não. São coisas pequenas do nosso dia a dia que a gente tem que começar a praticar, a fazer. E eu sempre falo isso, a gente começa pelo micro, até chegar ao macro. Até a gente estar fazendo isso assim espontaneamente, naturalmente, sem pensar, nem vai pensar que isso é caridade, né? Então vamos pensar um pouco mais sobre isso, vamos refletir sobre isso, sobre a nossa conduta, né? Sobre se estamos sendo caridosos ou não, como estamos fazendo a nossa caridade, né? Do que meu irmão precisa, né? O que necessita nesse momento? É de um alimento? É de um abraço? É de uma conversa? É de uma ajuda com alguma coisa no trabalho, né? Então, a gente tem que começar a pensar, né? E quando a gente ajuda, o maior beneficiário, ó, não é o outro, não. É você. Somos nós mesmos, né? Então, pensando nessa época de Natal, de festas, que a gente fica mais tocado, né, diante disso, desse momento, né, é uma época do ano bem sentimental, bem emotiva, né? A gente sabe, claro, que o comércio, né, as mídias, né, as redes sociais vão trabalhar muito nas vendas, né, na compra do presente, na troca de presente, na roupa nova, no sapato novo, né? Não que seja proibido, não, né? Mas que a gente não foque só nisso, né? Foque naquilo que é importante, né? Na caridade mesmo, efetivamente, né? Bom, amigos, essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês. Espero que tenham gostado, que tenha sido edificante, né? Eu falo, né? Eu já falei, a gente está aqui, a gente está à frente do estudo apenas, mas a gente precisa também aprender muito. O expositor, né? Está aqui, mas precisa aprender muito, né? Então, assim, eu aprendo quando vou estudar com você, quando vou estudar para palestra, quando vou pesquisar, quando vou estudar. E quando estou fazendo palestra também, né? Que a gente vai falando e várias ideias passando na cabeça, tudo aquilo que você já fez, o que você está fazendo, né? Como é que eu estou lidando com isso, como está sendo a minha conduta. Então, é uma reflexão também para mim, um aprendizado. Então, muito, 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 muito obrigada, tá? Nós vamos agora nos preparar para a nossa prece de encerramento, agradecendo a Jesus, né? Por esse momento, pela inspiração. E agradecer a vocês também. Obrigada. Mestre, nosso guia e modelo, nosso irmão, nosso maior exemplo aqui no planeta Terra, te agradecemos pelas lições, pelas mensagens edificantes, por tanto aprendizado, por tanto amor pela humanidade terrena, por ter feito tanto por nós, sem pedir nada em troca.
Obrigada, Mestre, por esse momento sublime, pelas inspirações, pela alegria de estar aqui, juntos, unidos, buscando o entendimento, buscando o nosso progresso, a nossa evolução, no intuito de sermos pessoas melhores, de transformarmos em seres benevolentes, amáveis, no verdadeiro cristão que ama, que perdoa, que não se ofende, que traz a alegria de viver em seu coração. Obrigada, Mestre, por permitir esse momento. E junto com os espíritos superiores, nos guiando nessa jornada evolutiva, que é a nossa experiência de vida aqui no planeta Terra. Obrigada, Jesus. Esteja conosco, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Amigos, muito, muito obrigada. Que vocês tenham uma semana de paz e alegria. Que tenham um Natal, né, de muito amor, de muita esperança, de boas novas para todos nós, né, que a gente consiga passar por esse momento, né, esse momento tão difícil, mais fortalecidos, mais esperançosos e na certeza de que um mundo melhor está por vir, né? Agradeço imensamente pela oportunidade e espero estar com vocês novamente no ano de 2022, todos bem, felizes, nessa nossa jornada. Muito obrigada, fiquem com Deus. Até a próxima. Obrigada.